Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o nosso ato de contrição a Deus neste momento, fazendo um exame da nossa consciência. Em que tenho falhado com Deus? Onde eu preciso melhorar? Em relação a meu relacionamento com Deus e com o próximo também. E vamos neste momento fazer o nosso pedido de perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7, ponto 10 a 22. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue, e invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedira um rei e disse: Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e de 50 homens e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras.
Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo e os destinará aos seus eunucos, aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia, clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis dar ouvido às razões de Samuel e disse: não importa, queremos o rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: faze-lhes a vontade e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre à luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua força e sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. Do Senhor é o nosso escudo, Ele é nossa proteção. Ele reinará sobre nós, é o Santo de Israel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Sábio e feliz é o povo que acolhe a presença de Deus e segue seus caminhos, representado ali naquele paralítico, se apresenta diante de Jesus com aquela fé que Jesus admirou dos 4 homens que o levaram. Com fé devemos nos apresentar também diante do Senhor. Ele que está sempre ao nosso lado, perdoa as nossas faltas e é o nosso escudo e proteção. E a primeira leitura, a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4, pulando aí até o 22. Todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e vão falar para ele: olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos, pedir um rei. Samuel não gostou quando pediram um rei, dai-nos um rei para que nos julgue. E ele vai falar com Deus, Samuel, vai falar com Deus, e Deus vai dizer o quê? Atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. E Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedira um rei, e vai dali diante preparar esse momento, porque era um direito do povo pedir um rei, e Deus é assim, Ele dá o nosso livre arbítrio para nós tomarmos as nossas decisões. Muitas vezes a nossa decisão cabe-nos até, como do filho pródigo, se afastar do pai. E mais ou menos isso estava acontecendo com esse povo de Israel. A decisão deles era de se afastar de Deus, cada vez mais. Eles não estavam mais satisfeitos com um sacerdote, como Samuel, um homem usado por Deus, por visões e tudo mais. Eles preferiram um rei. E Deus, Ele não intervém nas decisões da comunidade, nas decisões de cada um de nós. Muitas vezes a gente toma uma decisão e mais adiante a gente vai ver que a nossa decisão tomou fins que não esperávamos e muitas vezes estamos a colher as colheitas de nossas próprias mãos que plantamos, porque aquilo que se planta se colhe. E muitas vezes acontece isso conosco também. Deus, Ele permite que cada um de nós plante e semeie a planta que quiser, para depois colhermos aquilo que plantarmos também, não culparmos a Deus. Deus não terá culpa das decisões que tomamos. O Deus verdadeiro é esse que está do nosso lado sempre e nos ouvirá, nos dará o que precisamos a todo momento. Mas muitas vezes nós somos como este povo de Israel, que não tem paciência, que quer logo o resultado, muitas vezes. Muitas vezes, a gente é como esse povo, que combate e já quer que a guerra termine, não é bem assim? Às vezes a guerra, como na leitura de ontem, o povo de Israel perdeu uma batalha, mas quando se perde uma batalha, diz um ditado, não se perde a guerra. Samuel ouviu todas as palavras do povo, e o povo estava justamente decidido, e vai fazer a vontade do povo, dando um rei. E nós devemos ter assim também na nossa decisão. Esse ano é o ano das eleições, não é verdade? Nossas decisões também, dos governantes que nós escolhemos, vamos colher também, vamos colher os resultados. É necessário que nós tenhamos capacidade, que nós tenhamos uma sabedoria de saber escolher os nossos representantes. Porque muitas vezes, como esse povo de Israel, que estava com um sacerdote, um homem bom na frente deles, e eles não reconheceram a liderança do sacerdote, preferiram
um rei. E muitas vezes a gente está na liderança de uma pessoa boa e escolhemos uma pessoa má, ruim. Então devemos ter cuidado com esse ano das eleições. Vamos pedir que Deus nos oriente na nossa escolha, na nossa sabedoria, que Deus nos dê sabedoria para bem escolhermos nossos representantes, não irmos pelas fake news, não irmos sendo levados também pelas opiniões, porque tem gente que é assim, não é verdade? Não existe aquela pessoa que se chama Maria, vai com as outras, que quando ouve, ele vai na conversa do outro. Vamos estudar cada candidato. Nós temos essa possibilidade de olhar na cara de cada um, porque aquilo que o administrador já fez no passado de errado, ele não vai fazer de bom mais. Por isso é necessário por aí julgarmos cada candidato. E o Salmo responsorial, o Salmo 88, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, nós cantamos eternamente. O amor de Deus é esse escudo que nos protege. Ele quer reinar sobre nós, porque Ele é o Santo de Israel. E nós devemos cantar eternamente o seu amor, porque o amor de Deus é movido de misericórdia por cada um de nós, como nós vimos no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum, logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus ali anunciava-lhes a palavra. E ali vai acontecer um fato. Qual foi o fato? Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas eles não conseguiam entrar com o paralítico pela porta, subiram pelo teto, abriram em cima do teto um lugar ali, e nessa abertura desceram o paralítico deitado. E Jesus viu a fé daqueles homens que levaram o paralítico. E ele vai dizer para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, ali estavam alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Jesus não estava blasfemando como eles pensavam. Eles disseram: este homem está blasfemando, ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Mas Jesus estava neste momento instituindo o sacramento da confissão, dando àquele paralítico a dignidade, porque para os antigos a pessoa aleijada ou o paralítico, ele era daquela forma paralítico porque ou carregava algum pecado ou trazia algum pecado dos seus antepassados. Pensava assim. Então Jesus, ele vai na raiz do problema. Se a raiz do problema era o pecado, ele veio para redimir os pecados logo de imediatamente. Jesus perdoa os pecados do paralítico. E ele vai depois, vendo que ele estava achando que Jesus estava blasfemando, eles vão dizer: o que é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? E ele vai dizer, portanto: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, então ele vai dizer para o paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E assim aconteceu. Saiu diante de todos, e todos ficaram admirados e louvavam a Deus, e diziam: nunca vimos uma coisa assim parecido. Jesus faz o milagre acontecer. E isso é o poder do sacramento da confissão. Nós devemos ter isso na nossa vida, saber o quanto realmente o sacramento da confissão tem poder na nossa vida de nos redimir os pecados. Os doutores da lei, eles contestam, só Deus pode perdoar os pecados. Mas Jesus dá a entender que ele tem poder de perdoar os pecados pela cura. Ele vai à raiz dos males, à raiz dos problemas sociais, curando o paralítico por dentro e por fora, isto é, libertando e reintegrando a sociedade. O doente que fora carregado por outros, agora carrega a própria cama. As paralisias do povo só serão vencidas com atos concretos de solidariedade e com propostas em favor dos mais necessitados.
Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva. Portanto, vamos rezar pela nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.